Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno de Ciências e eu vou corrigir com vocês hoje a nossa lista de exercícios sobre composição do ar. Então vamos lá para a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: o oxigênio é extremamente útil para a respiração dos animais e das plantas. Certo. Encontra-se. Onde nós encontramos o oxigênio? No ar, certo. No solo, sim, também tem oxigênio no solo. E dissolvido na água, certamente. Então, nós podemos já marcar a letra A. Vamos ver as outras. No ar, certo. No solo, certo. Mas não na água. Não, está na água. A própria molécula de água é H2O, O de oxigênio. Letra C. No ar, certo. Dissolvido na água somente. Não é somente dissolvido. Não é dissolvido na água somente. Tem outros lugares que também tem o oxigênio. Por exemplo, no solo. Letra D, no ar somente. Não é somente no ar. Nós temos na água, então nós temos também no solo. Então a nossa letra correta é a letra A. O oxigênio, deixa eu ver. O oxigênio é comburente. Por quê? Comburente significa que ele ajuda a pegar fogo. É ele que faz com que o fogo realmente aconteça. É um dos elementos para que haja realmente o fogo. Então vamos ver. A primeira alternativa diz: não ajuda a pegar fogo, que já está errado. Letra B, ajuda a pegar fogo, certo? Ele aumenta a chama, sim, exatamente. À medida que, por exemplo, se você pega aquele experimento, quando você pega uma vela acesa e coloca um copo em cima, e aí a vela apaga. Por que ela apaga? Porque ela consumiu todo o oxigênio de dentro daquele copo, né? Você pegou a vela acesa, colocou o copo em cima e a vela apaga, aquele fogo consumiu todo o oxigênio dentro daquele copo. É quando o oxigênio acaba, aí a chama acaba também. Então aí nós podemos perceber que se tira o oxigênio, você vai diminuir o fogo até que ele se apaga. E se você aumenta o oxigênio, o fogo vai se manter e pode até aumentar. Letra C, ajuda a pegar fogo, certo, mas diminui a chama, não diminui. C, não ajuda a pegar fogo, já está errado. Então nossa letra B. Próxima questão. O nitrogênio é aproveitado por alguns micróbios para formar nitratos, certo? Que são aquelas bactérias, na verdade, as bactérias fixadoras. São elas que pegam o nitrogênio e fazem deles, depois de um tempo, virar um nitrato. E esse nitrato que é utilizado pelas plantas, é alimento das plantas. As plantas se alimentam de nitrato, e aí vem os animais, os herbívoros no caso, ou então a gente mesmo, e vai se alimenta da planta. Por que a gente se alimenta da planta? Para pegar esse oxigênio, esse nitrogênio. Porque nós não conseguimos. O nitrogênio está no ar. É o principal gás que compõe a atmosfera. A atmosfera é composta por gases. Qual é o principal gás? O nitrogênio. Esse nitrogênio é essencial para a nossa vida, mas a gente não consegue respirar esse nitrogênio e passar para as células. A gente não consegue pegar dessa forma. Como que a gente pega então? A gente pega da planta, que já pegou ele através que as bactérias fizeram ele virar nitrato. Então nós comemos as plantas para pegar justamente esse nitrogênio. E ele é importante para que parte do nosso corpo? Principalmente para o nosso DNA, porque ele vai compor o nosso DNA. Então a gente precisa muito de nitrogênio. Então tá bom. Podemos dizer que, letra A, os nitratos servem à nutrição das plantas, certo? E estas servem de nutrição aos animais, certo? Também para nós, que estamos junto com os animais. Então, letra A. Letra B. Os nitratos também se formam a partir dos óxidos de nitrogênio. Não são a partir dos óxidos de nitrogênio, são as bactérias que vão fazer a fixação do nitrogênio para depois virar nitrato, né? Amônia, depois nitrito, nitrato, depois vai virar alimento para as plantas. Então não é a partir do óxido de nitrogênio, que surge na atmosfera da evaporação da água lunar. Está errado. Letra C. Os nitratos servem à nutrição das plantas, certo? E por isso não servem de nutrição dos animais. Errado. Os animais pegam, a planta come justamente para pegar esse nitrogênio. D. Os nitratos não se formam a partir dos óxidos de nitrogênio. Certo. Mas do ozônio. Não tem nada a ver. O ozônio é 3 átomos de oxigênio. Não faz nem sentido. Próxima questão. Gás que encontramos em maior concentração no ar atmosférico. Essa é fácil. De cara nós sabemos que é o nitrogênio, com 78%. E depois do nitrogênio nós temos o oxigênio. Aí depois do oxigênio que nós temos os outros gases, né? No caso metano, gases nobres e por aí vai. Próxima questão. Leia atentamente as afirmativas abaixo e marque as que são verdadeiras. Então mais de uma alternativa é verdadeira. Letra A. O nitrogênio é componente do ar em maior quantidade. Nitrogênio, maior componente? Sim, exatamente.
B. O ar é uma mistura de gases. Exatamente, mistura de gases. Gás nitrogênio, gás oxigênio, gases nobres, metano, dióxido de carbono e por aí vai. Letra C. As queimadas aumentam a quantidade de fuligem no ar. Sim, aumenta a quantidade de fuligem no ar. Aquelas cinzas também vão aumentando no ar e o ar vai ficando poluído. D. A fotossíntese é um processo que libera gás carbônico no ar. Não, é liberar oxigênio. A planta pega o gás carbônico, faz a fotossíntese e libera o oxigênio. Então isso aqui está errado. Aqui para marcar as verdadeiras. Letra E. A camada de ozônio é a região da troposfera, responsável pela passagem dos raios ultravioletas. Não, ela não é responsável pela passagem dos raios ultravioletas. Ela é responsável pela filtragem dos raios ultravioletas. Então essa questão aqui está errada. Está errada. E não é na troposfera. Nós vamos ver na aula da camada de ozônio, poluição do ar e efeito estufa, onde fica exatamente a camada de ozônio. O gás nobre utilizado em lâmpadas de flash é o xenônio. Esse é o gás utilizado em lâmpadas de flash. Esse realmente você tinha que decorar lá daquela aula que eu dei. Foi, acredito que um dos últimos slides eu falava sobre os gases nobres e o xenônio é um dos gases que é utilizado nas lâmpadas de flash. Próxima questão. Essa questão aqui aconteceu num concurso da Marinha. O atmosférico é formado por uma mistura de gases, certo? Vapor de água, certo? Micróbios e impurezas, poeira e fuligem, certo? Sobre os componentes do ar atmosférico, assinale a opção correta. Vamos ver qual é a correta. O gás carbônico representa uma pequena parcela da composição do ar. Até aqui está certo. É o atmosférico. Sendo ele fundamental na realização da fotossíntese. É exatamente o gás carbônico responsável pela fotossíntese. Essa questão aqui está certa. Letra B. O oxigênio é o gás mais abundante no ar atmosférico. Errado. O mais abundante é o nitrogênio. Letra C. O nitrogênio é o gás mais abundante no atmosférico. Certo. Sendo fundamental para a respiração dos animais e plantas. Não é o gás que os animais nem as plantas vão respirar. Os animais vão respirar o oxigênio, as plantas o gás carbônico. Não é nitrogênio. O vapor de água é o principal elemento na composição do ar atmosférico. Não é o vapor de água, é o nitrogênio. Letra E. Na composição do ar atmosférico, pode-se encontrar gases nobres, como hélio, neônio e argônio, certo? Todos de fundamental importância para a respiração dos animais e plantas. Errado. A gente já viu que os gases responsáveis pela respiração são o oxigênio e o gás carbônico. Próxima questão. Com a diminuição da camada de ozônio, os raios ultravioleta atingirão a Terra e causarão doenças nos seres vivos como câncer. Certamente, essa radiação, quando ela passa de forma excessiva, ela pode acabar causando câncer. Mas é claro, se a camada de ozônio está funcionando bem, não está tendo nenhuma parte decomposta e ela filtra bem os raios ultravioletas, acontece um efeito estufa normal que realmente é necessário para a vida. Agora, quando isso é em excesso, aí sim é prejudicial para o planeta. E um dos prejuízos que acontece desse excesso é essa radiação atingir a nossa pele de forma muito intensa que pode causar câncer, no caso o câncer de pele. Próxima questão. É a camada de ar que vai do solo à altitude mais próxima. É a camada de ar que vai do solo à altitude aproximadamente 15 km. É nessa camada que os ventos, as nuvens, a neve e a chuva se formam. É nela também que ocorre a tempestade, raios e trovões. A camada atmosférica referida no texto Bem, está falando da primeira camada. A primeira camada é a troposfera. É lá que acontecem as mudanças climáticas. Certo? Próxima questão. Sem a atmosfera não existiria vida no planeta, certo? A atmosfera, fornece gás carbônico para a respiração dos seres vivos. Sim, se os seres vivos que ele está falando for só as plantas, certo? Mas no caso ele falou os dos seres vivos, está errado porque engloba os animais não respiram gás carbônico. B. Não torna possível o voo de certos animais e aviões. É justamente esse ar que faz possível o voo. Letra C. Intensifica os efeitos do raio solar. Não, ele diminui o impacto. Ele filtra. Ele não impede que passa, ele filtra. D. Contribui para manter a temperatura terrestre em níveis que permitem a vida. É o que eu falei. Ele faz aquele efeito estufa natural, normal e essencial para a vida. Quando é em excesso, aí é prejudicial. E ele faz isso, ele contribui para manter a temperatura terrestre em níveis que permitem a vida. Exatamente. E a outra questão.
Todo o planeta Terra é envolvido por uma camada de ar. Essa camada gasosa que envolve a Terra é chamada de atmosfera, no caso. A hidrosfera vai ser de água. A biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas. E a litosfera é essa primeira camada da Terra, né? É a camada da Terra em si, não da atmosfera. A atmosfera são várias camadas. E a camada da Terra em si é a primeira a litosfera. Vamos para a última questão. O ar é uma mistura de substâncias importantes que participam de várias reações químicas na natureza e dentro dos organismos, certo? Na ocorrência de queimadas, qual é o gás comburente presente no ar responsável por manter a chama? Nós já vimos que é o oxigênio. Ele é o principal gás responsável por manter a chama. E aí eu dei o exemplo do experimento da vela. Pega a vela acesa, coloca um copo por cima e essa vela vai apagar depois que ela consumir todo o oxigênio. Tira o oxigênio, para com a chama. Aumenta o oxigênio, você mantém a chama e pode até aumentar. Então, resolvido a nossa lista de exercícios sobre a composição do ar e também sobre a questão das camadas do ar. Espero que vocês tenham aprendido um pouco. Qualquer dúvida é só perguntar na plataforma, também no grupo ou aqui mesmo pela essa plataforma. E espero que vocês tenham bons estudos. Abraço e até mais.